Meus caros, vou entrar num outro tema aqui também muito relevante, que é o encerramento das operações do X no Brasil. E tá lá na Folha de São Paulo, tá na home do UOL, essa matéria do governo Lula minimizando o fim das operações do X no Brasil e enxergando uma tentativa de fugir da justiça. O que os repórteres Renato Machado e Júlia Scheib apuraram? Que integrantes do governo Lula estão minimizando a decisão da plataforma de Elon Musk de encerrar as operações no Brasil e viram uma tentativa de escapar do cumprimento das decisões judiciais brasileiras. A avaliação lá em Brasília, nos gabinetes, é de que Musk usou como pretexto as decisões de Alexandre de Moraes para tomar um caminho que ele já vinha planejando e que um ministro do governo chegou a ironizar nos bastidores o encerramento das atividades, lembrando que a plataforma continua acessível para os usuários brasileiros e que a empresa né, entre aspas, demitiu seus funcionários e fechou os escritórios. Auxiliares de Lula dizem que o caso não chegou a ser discutido com o próprio presidente. A visão no Planalto é que o X vinha sendo pressionado, dentro da legalidade, a atuar conforme as regras brasileiras. Então, a decisão de sair do país, de sair, né, com escritórios, mas continuar atuando, teria como pano de fundo a tentativa de seguir com as suas ações, evitando a derrubada de contas e escapando de punição. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui a Estela Aranha. A Estela é especialista nesse assunto, advogada, especialista em direito digital, ativista. Estela, muitíssimo obrigada por conversar conosco, é um prazer falar com você. Estela e eu já conversamos, sou uma admiradora do trabalho dela. Estela, a decisão do X, dá uma sensação de que eles estão recorrendo à mesma estratégia do Telegram, que é não ter uma pessoa responsável para evitar que a justiça possa fazer algum tipo de punição mais forte aqui no Brasil, eventualmente prisão, algo que deixa a plataforma mais vulnerável. Qual é a sua avaliação? Boa tarde, Raquel, Thales, Ricardo. É um prazer estar aqui Boa novamente com tarde. vocês. Realmente, né, a gente olha, tem duas coisas, né? Primeiro que a gente vê que a operação deles no Brasil já não estava indo muito bem, quer dizer, no mundo em geral, né? Com a decadência depois da aquisição do Musk, da plataforma, né? Que a gente encontra não só o próprio dono da plataforma incitando discurso de ódio, fazendo confusões políticas, enfim, arrumando confusão com todos os governos de modo geral. A gente também vê muitos crimes, spams, golpes, e as receitas estão caindo, né? E em Brasil, ainda mais. Então, você tem uma operação que é deficitária, ou estava praticamente deficitária no Brasil, que talvez, né, não tivesse valendo a pena para ele manter, porque a gente vê que nos locais em que tem os bons negócios, como por exemplo na China, ele não reclama da liberdade de expressão, ele vai lá, aperta a mão, faz uma festa com o governo, não está preocupado com isso, né? Ele só preocupa com isso quando de repente o mercado, do ponto de vista de receita, não importa mais, aí ele pode brincar um pouco de política, né? Quando os negócios fortes estão em jogo, ele não faz isso. E aí, ele, né, tá deficitário, ele provavelmente ia fechar esse escritório que não estava compensando, ainda mais com as multas, né? A partir do momento que ele decide não cumprir a legislação brasileira, obviamente, né, você tem como um meio de coerção, todo juiz tem, de você colocar penalidades para que forçar o cumprimento das decisões judiciais, uma delas é colocar essas multas, e isso também ia afetar, e estava já afetando a receita do Twitter aqui no Brasil. Enfim, né, de modo também fecha o escritório, porque ele não vai ter não era nem funcionário responsável, a pessoa que eles fizeram lá uma organização societária e colocaram um representante legal, não era ligado à operação diretamente aqui no X, mas enfim, eles saindo do Brasil também não há pessoas gestoras que possam ter a coercitividade de chamar para depor, de eventualmente a questão de a prisão por descumprimento de ordem. Então, a ideia dele é essa, né? Não cumprir as decisões do país.
o Rumble, que é outra plataforma, que ela quando ele, né, o Rumble teve decisões do próprio ministro Alexandre que ela decidiu não cumprir. E quando ela decidiu não cumprir, ela falou: vou encerrar as minhas atividades no Brasil, e ela encerrou mesmo, ela parou de transmitir. Se você entra, você tá lá, diz eu não presto serviços para o Brasil. Então, né, você só consegue entrar lá por meio de VPN e tal, quando você mascara aí seu IP, que não é um IP brasileiro. Então, pelo menos assim, eu não quero funcionar de acordo com a legislação do país, eu saio do país, né? Stella,